Queridos irmãos e irmãs, Paulo escreve esta carta aos Romanos, a carta doutrinária, uma carta que trabalha vários aspectos doutrinários, maravilhosos e tremendos. Eu queria pensar com você esta manhã sobre este título, Marcas de um Vencedor. Marcas de um vencedor. Quais são as marcas de um vencedor? Veja que o verso 37 diz a palavra do Senhor: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. A Bíblia não diz que nós seremos mais que vencedores. A Bíblia não diz que talvez um dia nós podemos chegar a vencer. Um dia talvez seremos vencedores. Ela não fala isso. Ela diz que somos presente, não só vencedores, mas mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quais são então as marcas de um vencedor? Quem levará o prêmio? Quem levará o prêmio? Quem vai realmente dizer, eu vou levar este prêmio, eu sou realmente este vencedor, eu sou realmente essa pessoa abençoada pelo Senhor, eu sou esse vencedor. Quero voltar ao verso 37 novamente, quando ele diz para nós aí, em todas essas coisas, porém, somos. Quem está dizendo isso não é o pastor Edinaldo, não é a igreja central, não é a A, B ou C, denominação A, B ou C, quem está dizendo isso é o Senhor Deus. No livro santo, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e se nós cremos na palavra do Senhor, se nós nos apropriamos da palavra do Senhor, e se nós cremos que esse livro é o livro santo de Deus, então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos afirmar que a Bíblia é verdadeira. Que a Bíblia é verdadeira e ela é eficaz. Ela tem poder, ela nos edifica, nos exorta, nos fortalece. Se nós pegarmos apenas o versículo 37 que está na tela, nós jamais poderíamos dizer, olha, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Eu sou uma pessoa sem vitória, eu sou uma pessoa sem conquista. Eu sou uma pessoa que não consegue avançar, eu sou um Zé Mané, né, como diz o ditado mineiro, um Zé Mané, um João Ninguém. Mas você é um vencedor. Você é um vencedor. E repito para você nesta manhã, não sou eu que está falando, é a Bíblia, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, que escreve, o maior apóstolo que a história conheceu, o maior servo de Deus que pregou em muitos lugares, conquistou milhares de pessoas para Jesus, ele que está dizendo que você é vencedor. Agora, se você é vencedor, se a Bíblia está dizendo que você o é, por que muitas vezes pessoas dizem, eu não sou o vencedor, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado, eu sou alguém que não consegue triunfar na vida, ir para frente em área alguma? Por que nós vamos dizer o que a Bíblia não fala? Nós temos que falar e afirmar aquilo que a Bíblia diz, em nome de Jesus. Pode ser que em determinado momento da sua vida, o diabo vai sussurrar aos seus ouvidos que você não é ninguém. Pode ser que em determinado momento da vida, você mesmo ia dizer a você que você não é ninguém. Mas não ligue para aquilo que você fala de você. Não ligue para aquilo que alguém venha falar de você. Não ligue para aquilo que o diabo fale de você. Mas ligue para aquilo que o Senhor expressa a seu respeito. Eu lembro que uma das últimas pregações, antes de sair de viagem, que eu ministrei aqui à igreja, eu disse o seguinte, vou repetir aquela frase. Quando lemos a palavra de Deus, nós precisamos ter cuidado. Cuidado para não ficarmos soberbos e vaidosos diante daquilo que ela fala a nosso respeito. Quando lemos a palavra de Deus, devemos ter cuidado para não ficarmos vaidosos diante daquilo que ela fala a nosso respeito. Ela diz, por exemplo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Ela fala que o Espírito anseia por nós com ciúmes de nós. Ela fala que Deus
nos amou de tal maneira e deu seu Filho unigênito. E aqui está dizendo o verso 37, Romanos capítulo 8, que nós somos mais que vencedores. É lógico que nós levamos tudo isso para a glória de Deus, levamos tudo isso para a exaltação do Senhor, e jamais vamos ficar vaidosos diante disso, porque tudo isso é obra da graça de Deus sobre as nossas vidas, como Paulo mesmo chegou a dizer, que pela graça de Deus ele havia feito muitas coisas, mas não era ele, era a graça de Deus na sua vida. Mas quais são, irmãos e irmãs, as marcas de um vencedor? A primeira marca de um vencedor é aquele que se apropriou-se do perdão de Deus. O vencedor apropriou-se do perdão de Deus. Ele tomou posse do perdão de Deus. Você que está com a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 8, eu quero que você veja comigo o verso 1 da palavra do Senhor, que diz: pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira marca do vencedor, que eu destaco em Romanos capítulo 8, é daquele que se apropriou-se do perdão de Deus. Veja que a Bíblia está dizendo. O verso 37 diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores. O verso 1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Você pode conceber uma ideia dessa? Você pode entender isto? Que não existe mais condenação a seu respeito. Você já foi absolvido pela graça de Deus. Quando Cristo Jesus verteu o sangue na cruz do Calvário, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Há muitas pessoas que ouvem isso, mas não conseguem assimilar esta verdade. Há muitas pessoas, não poucas pessoas, que dizem: mas eu não mereço esse perdão de Deus na minha vida, eu não mereço esse perdão, eu sou pecador. E uns querendo citar, até a Bíblia diz: eu sou o pior dos pecadores, e vivem dizendo isso dia após dia, manhã após manhã, noite após noite. Passa ano, passa semanas, dias, estão dizendo sempre as mesmas coisas. E elas não conseguem olhar para elas mesmas e ver a graça de Deus que operou. Estão vivendo ainda como pessoas condenadas, porque não conseguem tomar posse do perdão de Deus. Pessoas que cometeram erros no passado ou no presente, pessoas que já cometeram alguns erros e vivem a vida inteira se desculpando daqueles erros, ou se autocondenando daqueles erros. Pessoas que você vai conversar, vai dialogar, e elas dizem: mas eu sou pecador mesmo, eu sou pecadora mesmo. Veja, no ano tal, a hora, eu cometi tal pecado, tal falha, tal erro. E as pessoas sempre têm prazer em contar para os outros os seus erros, os seus pecados e as suas falhas. Quando a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que todos os nossos pecados foram perdoados. E se os nossos pecados foram perdoados, nós não estamos mais em pecado. Nós podemos vir a pecar, mas nós não estamos em pecado. O que é estar em pecado? É viver no pecado. O pecado na vida do cristão é como um acidente. Você sai de carro e por um acidente você bateu o carro. Tinha ali os avisos, você não deu atenção aos avisos. Diz atrás, uma pessoa muito querida estava no acampamento da igreja, dando ré no seu carro. Ele, quando dava ré no carro, ele escutava um barulho, bip, 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 bip. Aí escutou um pá, bateu numa árvore. Foi um acidente. Dando ré, o carro avisou,
a árvore ficou calada, ele bateu na árvore. Mas aquilo foi um acidente. Mas se todo dia a pessoa vai lá e bate na árvore, todo dia, aí não é mais acidente, né? Aí já é outros nomes, não posso mencionar de púlpito. Então veja que o pecado na vida do cristão é um acidente. Nós não estamos em pecado. Mas se você pecar, então o que você faz? Você corre à Bíblia, 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos, o quê? Purificar de toda injustiça. Se você ler lá, 1 João 2:1 vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele fará propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. 2:1 em diante. Mas veja, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. A marca de um vencedor é aquele que se apropriou do perdão. Aquele que se apropriou do perdão, ele ergue a cabeça e vai para frente. Alguém estava correndo na rua, e de repente ele tropeçou e caiu. E alguém que estava ali na sarjeta da vida, da rua, disse para ele: mas você caiu? Ele disse: sim, eu caí, me levantei, recompus, estou correndo novamente. E você que está aí a vida inteira caído, você pode levantar também para frente? Tem gente que deixa de avançar, deixa de desfrutar vitória, deixa de ser abençoado por viver à sombra dos erros do passado. Agora veja este texto da palavra do Senhor, Miqueias 7:19, que eu acho esse texto fabuloso da Bíblia. Diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Nas profundezas do mar, até hoje, ninguém conseguiu chegar. Nenhum submarino, nenhum aparelho consegue chegar nas profundezas do mar. E é ali que Deus lança os nossos pecados. E um pregador do passado, ele disse que Deus, além de lançar nossos pecados nas profundezas do mar, lá em cima, no mar, Ele manda colocar uma placa, não sei como Ele vai colocar uma placa no mar, mas Ele manda colocar uma placa dizendo: proibido pescar aqui. Proibido pescar aqui, porque daqui não vai sair mais. Está lançado nas profundezas do mar. Ou seja, ele cai no esquecimento de Deus. Se você já recebeu a graça de Cristo, recebeu o perdão de Jesus, seu pecado, sua velha vida, foi lançada nas profundezas do mar. Por isso Paulo disse: se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas. Nós não podemos ter aquele olhar, diria eu aqui, o olhar diabólico, olhar satânico. Pastor, o que é olhar diabólico satânico? Eu te explico. Olhar diabólico satânico é quando você olha para a pessoa e você vê nela os erros dela, que ela cometeu no passado. Isso é um olhar diabólico, um olhar satânico. Porque o diabo, ele veio para acusar. Para acusar. E a pessoa olha para o outro e fala: olha, eu lembro que a pessoa no passado cometeu este erro, no passado cometeu aquele erro, no passado fez aquele outro erro, no passado, e já lembra do passado pecaminoso da pessoa. Olhar cristão. Você olha para a pessoa, você não lembra nada que ela fez no passado. Você lembra e vê o que ela é no presente. Uma pessoa tomada pela graça de Deus, em nome de Jesus. Paulo, quando teve o encontro com Cristo a caminho de Damasco, sua vida foi tremendamente impactada e transformada. Ele é transformado tremendamente pelo Senhor. Paulo escreve aos Filipenses:
Ele diz, esquecendo-me das coisas para trás, fico, eu avanço. Paulo tinha matado, autorizado a morte de cristãos, prendido cristãos, feito um monte de coisa errada. Mas ele fala, eu esqueço, eu avanço. Porque aquele morreu, eu sou uma nova criatura. E aqui ele está escrevendo aos romanos, ele diz, irmãos romanos, quer dizer a igreja em Roma, já pois agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Se Deus não condena, nós também não podemos condenar. Se Deus esquece, nós também temos que esquecer. Se alguém errou com você, se alguém falhou com você, todos nós um dia falhamos com alguém, erramos com alguém. Mas se já houve a graça do perdão, olhe para a pessoa, esqueça o erro e lembre o que ela é agora, daqui para frente, em nome de Jesus. Pessoas que vivem presas ao passado, dos erros, das falhas, dos pecados, elas deixam de receber o prêmio de mais que vencedoras. Elas ficam travadas na vida, não conseguem mais avançar, conquistar, reconquistar, ir para frente, porque elas sempre pensam que tudo vai voltar o que era antes. Seja uma pessoa tomada pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Essa é a marca do homem, da mulher, mais que vencedor. Nenhuma condenação há, se apropriou do perdão de Deus em nome de Jesus. Não fale aquilo, mas eu não mereço. Todos nós sabemos que ninguém merece, mas foi a graça. Mas já que a graça veio, nós recebemos em nome de Jesus. E falamos, somos nova criatura, somos vencedores. E não pesa condenação sobre as nossas vidas. A segunda marca de um homem, de uma mulher, mais que vencedor. Segunda marca, a Bíblia vai dizer, é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Esta é a marca. Você não tem condenação. Aleluia. Pecado foi perdoado, glória a Deus. E agora, como que eu vou viver daqui para frente para não pecar mais? Como que eu vou viver daqui para frente para agradar o coração de Deus? Eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo. No volante da minha vida, quem guia é o Espírito Santo. E veja que Paulo fala no verso, aqui Romanos 8, verso 4, ele vai dizer para nós, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós agora andamos, verso 4, segundo o Espírito. E o verso 5 vai dizer, aqueles que inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas que se inclinam do Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Agora, você pode perguntar, mas pastor, quem é guiado pelo Espírito Santo? Romanos 8,4 fala que somos guiados pelo Espírito, mas quem é guiado, se você colocar mais um 10, Romanos 8,14, vai dizer para nós lá, Romanos 8,14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, Romanos 8,14. Então aquele que é filho de Deus, é filha de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está no volante da nossa vida. É o Espírito Santo que nos leva, que nos conduz, que faz acontecer. É o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Quando lemos aqui este texto de Romanos, pulamos para Efésios, por exemplo, Paulo fala, não embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas encher do Espírito. E ali você conhece o texto. Ele diz lá para nós, sobre a vida do marido e da esposa, casal, casamento, relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, relacionamento dos pais para com os filhos para com os pais, o envolvimento, o relacionamento de patrões para empregados, empregados e patrões, colaboradores,
O relacionamento nosso, no mundo espiritual, nas lutas espirituais, nas batalhas espirituais, com a armadura de Deus, com a couraça de Deus, com a bênção de Deus. Mas está dizendo, se você está cheio do Espírito Santo, Ele te guia na família, nos filhos, na educação dos filhos, na vida espiritual, na vida profissional, em todas as áreas. E Paulo está dizendo aqui que todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E eu volto a você no versículo 4, não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Se não há condenação, o Espírito Santo está nos conduzindo. Veja, está com a Bíblia aberta, Romanos 8, verso 5, que eu ler para você, em diante. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, do Espírito para a vida e paz. Você tem vida, aleluia, você tem paz, glória a Deus. Por isso o pendor da carne, inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém, se porém Cristo está em vosso corpo, na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O Espírito habita em nós. Quando foi que o recebemos? No ato, no momento da conversão. Ele habita em nós. Ah, pastor, o Espírito Santo não é uma segunda bênção, uma terceira, quarta bênção? Não, ele vem, habita no ato da conversão. Pois o versículo 9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Deus. Ora, se você já se converteu, você é de Deus. Se você é de Deus, você tem o Espírito Santo, ele habita em você, o versículo 11. E ele guia você, verso 4. Ele guia você porque você já é filho de Deus, verso 14. Veja o embasamento, a fundamentação bíblica, que nós somos pessoas que possuímos o Espírito Santo. E esta graça maravilhosa de Deus está em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Espírito Santo quer guiar a sua vida. Qual é a marca de um vencedor? Aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você vai ouvir alguém dizer, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo, posso fazer o que eu quiser. Nós cristãos não podemos fazer o que bem quisermos, que bem entender. Nós fazemos aquilo que o Espírito Santo nos guia a fazer, em nome de Jesus. Pois se nós inclinamos para a carne, a Bíblia diz que o final da carne é morte. Do Espírito Santo é vida e a paz. Tudo aquilo que você faz, que foi guiado pelo Espírito Santo, tem como resultado vida e paz. Se você ficou tumultuado, atormentado, inquieto, não houve aquela paz interior, não houve aquela paz de espírito, houve um peso de consciência, houve um peso gigantesco, você sabe que aquilo não é de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da paz. Ele não é o Deus da confusão, Ele é o Deus da paz, em nome de Jesus. Então é fácil você descobrir se aquilo o Espírito Santo está conduzindo ou não. Você pergunta, o final disso é paz, é vida, ou pode gerar morte? As consequências serão boas ou ruins?
Se o que eu quero fazer, intento fazer, imagino fazer, estou pensando em fazer, me vai roubar a minha paz, então eu sei que isso não vem de Deus. Mas o Espírito Santo quer te conduzir à paz e à vida. A Bíblia diz que uma vida guiada pelo Espírito Santo, ela não precisa ficar nem temerosa sobre o que falar ou deixar de falar. Sabe disso? A Bíblia diz que quando comparecerdes perante reis e autoridades, não fiquem preocupados que vocês vão falar, porque o Espírito Santo falará por meio de vós. Quem é guiado pelo Espírito Santo não teme o que falar, pois sabe que na hora certa o Espírito Santo dá a palavra correta em nome de Jesus. Quantas vezes aqui, meus amados e amadas irmãs, em momentos de evangelização, compartilhando o Evangelho, falando das coisas da graça de Deus, você começou a falar de uma maneira brilhante, poderosa, e palavras impactantes e transformadoras, e você, depois daquele momento, aquele momento passou, e você ficou raciocinando e pensou assim, como que eu pude falar daquele jeito? Olha as palavras que eu falei. Creio que já aconteceu com todos aqui. E você chegou à seguinte conclusão, foi o Espírito Santo, por meio de nós, em nome de Jesus. Basta dizer, Espírito Santo, estou aqui, usa-me, fala comigo, para que vidas sejam impactadas em nome de Jesus. Uma vida que venceu, o mais que vencedor, e alguém conduzido pelo Espírito Santo de Deus, que tem esta graça de ser filho de Deus e ser por Ele dirigido. Mas a marca de alguém mais que vencedor também, além de tudo isso também, meus amados irmãos, é alguém que suporta adversidades, sem perder a esperança. Suporta adversidades, sem perder a esperança. Quantos de nós já passamos por adversidades? Quantos de nós já passamos por sofrimentos? E olha em Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. No versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Verso 23, também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Paulo fala de gemer no íntimo, um gemido íntimo. Paulo fala de adversidades. Paulo fala de sofrimentos. Paulo fala de tribulações, Paulo fala de angústias, Paulo fala de momentos complicadíssimos, mas a marca de um mais que vencedor é aquele que suporta adversidades sem perder a esperança. Olha o que ele diz, estou certo, que os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Há uma glória, há uma bênção. Nós estamos sofrendo, passando dificuldade, lutas de sabores, pode acontecer, mas há uma glória que nos aguarda. E esta era a esperança do apóstolo. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 11, e ao ler Hebreus capítulo 11, lendo este texto, você verá quantas coisas dificílimas aqueles homens de Deus suportaram. Mas pela fé, eles triunfaram. Pela fé, eles venceram, é chamado os heróis da fé. E a Bíblia diz que Deus reservou coisas superiores a nosso respeito. Aleluia, louvado seja o Senhor. Coisas maravilhosas a nosso respeito. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo em meio à adversidade, não perca a esperança. Diz aqui a Bíblia, Romanos, capítulo 8, verso 23.
E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Você lembra a história de Moisés? Na esperança do reino celestial, abandonou o reino material do Egito. O povo sai do Egito, vai para a terra de Canaã. Quantas lutas, quantas batalhas. Mas aqueles de 20 anos para baixo puderam entrar na terra prometida, porque não perderam a esperança. Quando os espias disseram: nós não podemos vencer os gigantes que lá na terra prometida existem, nós não podemos triunfar sobre eles, são gigantes, nós somos gafanhotos, perto dos olhos deles. Caleb e Josué disseram: eia, subamos, se o Senhor se agradar de nós, nos dará essa terra que emana leite e mel. Eles estavam tomados de esperança. Caleb tinha 40 anos, andando de um lado para o outro, 40 anos no deserto, 40 anos no deserto, mais 5 anos de conquista na terra prometida. Caleb já agora com 85 anos, ele disse: tal era a minha força há 45 anos atrás, tal é a minha força hoje. Estou pronto, 85 anos, estou pronto para sair à guerra e voltar da guerra. Estou pronto para as batalhas. Tal era a minha força 45 anos atrás, tal é a minha força no dia de hoje. A esperança nos fortifica, a esperança nos renova, a esperança nos faz vencedores, que nós esperamos, e a nossa esperança é o Senhor, em nome de Jesus. E não vem com aquela que a esperança é a última que morre, porque a esperança do cristão jamais morrerá. Aleluia. Jesus é nossa esperança, ele não morre. O mais que vencedor é aquele que sabe suportar as adversidades, sem perder a esperança. Citei aqui dias atrás, daquele jovem que nasceu sem pernas, sem braços, que ele orava a Deus por um milagre, aí ele decidiu ele mesmo ser o milagre. E hoje viaja o mundo pregando, ganhando almas para Jesus, cheio de esperança. Eu tenho certeza que quando alguém vê aquele homem pregar, Nick, vê ele pregar, alguém fala: eu não posso falar dos meus problemas. Eu tenho as mãos, os braços, as pernas, os pés. Eu não posso falar dos meus problemas. É como aquela história que alguém contou, que um homem um dia, ele vivia na terra, e um dia ele passou por uma enchentezinha que deu, choveu um pouquinho a mais, teve uma enchente, ele sobreviveu. Aí ele morreu, anos depois, e foi ao céu. Aí no céu ele estava empolgado para dar o seu testemunho. Ele estava todo alegre, porque sobreviveu uma enchente. E no céu que ele dá o seu testemunho. Aí de tanto ele insistir, deixaram ele dar o testemunho. Ele foi na frente do auditório no céu, uma história fictícia. Ele foi no céu, ao olhar para o auditório, ele viu a primeira cadeira, sentado Noé. E ele queria falar da sua enchente, que ele sobreviveu, e viu Noé sentado. Do lado Moisés, Abraão. Aí ele disse assim: hoje eu vim aqui à frente dizer para vocês que Noé tem algo muito bom para falar para vocês. E sentou. Porque o outro tinha algo bem melhor do que ele. Tinha passado por algo bem melhor do que ele. Todos passam por adversidades. Todos passam por lutas. Que nós não podemos perder em meio às lutas, adversidades, é a nossa esperança, em nome de Jesus. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Nessa pandemia,
graças a Deus, em nome de Jesus, está acabando, louvado seja Deus, amém? Mas muitas pessoas perderam a esperança. Muitas pessoas acharam que ia morrer. E a esperança nos mantém vivo. Nosso irmão aqui, tecladista Maico, entubado, quase foi para a glória, mas a esperança o trouxe de volta. Eu mesmo quase fui, a esperança trouxe de volta. Muitos aqui também, a esperança os trouxe de volta. Passe por adversidades, mas não perca a esperança. Essa é a marca de um vencedor, em nome de Jesus. Mas, amados, sigamos a palavra do Senhor. A marca de um vencedor é envolvimento total com a Trindade. A Bíblia não usa a palavra Trindade, mas Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É envolvimento total com a Trindade. Veja Romanos 8. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, não sabemos orar como convém. Deus nos amou de tal maneira, a partir do versículo 31, que diremos depois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, o Espírito Santo intercede por nós, em todas as coisas são mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus. Então eu tenho Jesus que me amou e me salvou na cruz do Calvário, dando o seu sangue, Deus que é por nós, e o Espírito que intercede por nós. Veja que há um envolvimento total com a Santíssima Trindade. Você vê Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade presente, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém é negligenciado. Deus deu Jesus por nós, Jesus veio, Deus agora é por nós. Verso 32, não poupou o próprio Filho por amor a nós, Ele entregou por nós, Ele veio, sacrificou por nós. E o Espírito Santo está com a gente, agindo no nosso coração, nos nossos corações. Então o envolvimento com a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gosto da bênção apostólica que é dada no final do culto. E em todo culto eu dou a bênção apostólica, reunião de oração na segunda-feira, dou a bênção apostólica, na quarta-feira, que é mais online e presencial também, alguns irmãos estão vindo no presencial da quarta, a bênção apostólica, em todos os cultos bênção apostólica, porque você fala da graça de Deus Pai, do amor do Deus Filho e da comunhão do Espírito Santo. Está escrito na Bíblia, em Romanos, 1 Coríntios 13, 13, Coríntios 13, 13, né, a graça de Deus, o amor de Pai, comunhão do Espírito Santo, ou seja, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, envolvimento com a Trindade. Leia Romanos 8, Deus não ficou de fora, Jesus não ficou de fora, Espírito Santo não ficou de fora. E você sabe que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os três, é um só na verdade. Mas esse envolvimento total com a graça maravilhosa de Deus. Outra marca, convicção inabalável do amor inseparável. Olha que Paulo vai dizer aqui agora, meu irmão, minha irmã, preste minha atenção. Versículo 36, ele fala, somos entregues à morte o dia todo. Verso 38 agora, ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? A convicção inabalável do amor inseparável. Posso estar passando por um momento de morte ou de vida. Estou bem certo em verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, anjos, principados, coisas do presente, do porvir, poderes, altura, profundidade, coisas, qualquer criatura que está surgindo, pode surgir o que for, mas nada vai me separar do amor de Deus. Paulo está falando aqui da sua paixão para com Deus, do seu amor para com Deus, do seu afeto para com Deus, da sua entrega para com Deus, e a sua convicção inabalável do amor inseparável, convicção inabalável de um amor inseparável. Nada poderá nos separar deste amor. Haja o que houver, diz Paulo em outras palavras, aconteça o que acontecer, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nada vai me separar deste amor.
quanto ele amava o Senhor. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi preso, ele foi surrado, ele foi chicoteado, ele passou por prisões, naufrágios, tantas coisas dificílimas na sua vida. Mas Paulo, quanto mais enfrentava turbulências, mais ele amava o Senhor. Ele sabia que nada daquilo iria separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Poderá separar-nos do amor de Deus. Aqui eu vejo duas coisas. Primeira, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus jamais deixará de me amar. Primeira coisa. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus jamais deixará de me amar. Segunda verdade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu jamais deixarei de amar a Deus. As duas coisas. Não só Deus deixar de amar, mas também você não deixar de amar o Senhor. E há muitas pessoas que, infelizmente, vivem uma pequenez de fé, que elas deixam de adquirir um bem, deixam de fechar um negócio, deixe de ter um emprego que queria, trocar de carro ou de casa. Coisas tão pequenas, elas deixam de amar a Deus por causa disto. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Que ele amava a Deus, não por aquilo que Deus estava fazendo, não por aquilo que Deus podia fazer, mas ele amava a Deus porque Deus é Deus. É um amor sem interesse. É um amor incondicional. Não é um amor que condiciona. Eu vou amar a Deus se Deus me fizer isto, aquilo outro. Eu vou amar a Deus porque Deus é Deus. Sabe por que muitos não conseguem se tornarem mais que vencedores? Porque não conseguiram ainda amar a Deus pelo simples fato de Deus ser Deus. E quando pensam em Deus, pensam naquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. E se você inverter isto, Ele fará muita coisa na sua vida em nome de Jesus. Paulo está ensinando essa convicção inabalável do amor inseparável. Mas, irmãos, atentem. Atenção. Atenção redobrada a tudo isso. Por quê? Eu lhe explico. Veja, por que atenção redobrada? Vou lhe explicar. Tudo está ligado em Cristo, ou a Cristo. Tudo está ligado em Cristo. Acompanhem comigo. Tudo está ligado em Cristo. Verso 8:1. Usa a expressão, estão em Cristo. 8:2, em Cristo. 8:9, Espírito de Cristo. 8:3, próprio Filho, falando de Jesus. 8:10, Cristo está em vós. 8:16, co-herdeiros com Cristo. 29, conforme a imagem de seu Filho. 32, próprio Filho. 35, amor de Cristo. 34, é Cristo Jesus. 37, por meio daquele que nos amou. Está se referindo aqui a Jesus. 39, que está em Cristo Jesus. Veja quantas vezes Romanos 8 fala Cristo. Conforme a imagem, próprio Filho, é Cristo Jesus, amor de Deus. Por meio daquele que nos amou, Cristo que está em Cristo Jesus. Ou seja, tudo está ligado à pessoa de Jesus. Tudo está ligado à pessoa de Jesus. Se você voltar ao verso 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus.
Filipenses 4,19. E meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não há como vencer estando fora de Jesus. Não há como ser um vencedor estando desconectado de Jesus Cristo. Você precisa estar conectado a Cristo Jesus. Você precisa estar ligado a Cristo Jesus. Deus só abençoa quem está em Cristo Jesus. Deus só abençoa quem abriu o coração para Jesus. Deus só abençoa quem fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador. Deus só abençoa quem diz: Jesus, eu recebo o Senhor no meu coração, na minha alma, na minha vida. Eu quero te servir, eu quero te pertencer. Eu sou totalmente teu, Jesus. Sem Jesus, não há bênção de Deus. Porque Deus condicionou tudo em Jesus. E Deus, antes de olhar para você, Ele primeiro olha para Jesus, para ver Jesus em você. E se você e eu estamos em Jesus, nós somos mais que vencedores. Que nós possamos não só estar, mas que possamos permanecer constantemente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E que Deus assim nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Amém, irmãos? Lembre-se, tudo está condicionado à pessoa de Jesus. Em casa, se tiver um tempo hoje, leia novamente todo o capítulo 8 de Romanos. Quantas vezes ele fala de Jesus? Venha para Jesus e desfrute do melhor de Deus.